Fala galera, fala esportistas, estamos começando um novo projeto, é o Pod Esporte e você, claro, é convidado a participar com a gente. Toda semana um entrevistado para falar sobre esporte nas mais diversas modalidades, pode ser também de bastidores e pode ser o pessoal envolvido diretamente ao esporte. Eu tenho o prazer de começar o nosso projeto, esse projeto bacana que vai para nossas redes sociais, também através da internet, a Rede Mundial de Computadores, com um cara que eu admiro demais aqui, que é o meu entrevistado, o primeiro deles. Eu tinha que ter um entrevistado pancada para começar esse projeto novo. E aí quando eu falei com a Ali, assessora da Chape, assim, eu pensei no Léo, zagueiro da Chapecoense, jogador espetacular, 34 anos, né, Léo? E realmente uma trajetória, uma história muito bonita. Começou no Grêmio, foi para o Palmeiras, Cruzeiro e agora veste a camiseta da Chapecoense. E a gente tem o prazer de começar esse Pod Esporte com um cara muito legal, um cara que eu admiro demais, né? Que passou aí pelo Grêmio, pelo Palmeiras, pelo Cruzeiro e agora veste a camiseta da Chapecoense. Léo, tudo bem? Como é que está? Cara, tudo bem. Para mim é um prazer estar participando aqui do Pod Esporte, né? A Alessandra é meio chata, né? Eu sou mais gente boa, sou mais tranquilo. Eu sou da galera. O Léo tem problema de falar bastante, é verdade? Eu sou gente boa, mas, cara, é um prazer estar aqui com vocês, poder falar, poder compartilhar e poder também estar falando um pouco de futebol. E fico sabendo agora, né, que eu fui um dos primeiros, assim, e fico muito feliz por estar participando primeiramente aqui. Pois é, Léo, vamos falar um pouquinho da tua vida, cara, porque assim, quando se fala de jogador de futebol, não se imagina lá o ser humano, né? E a ideia do esporte aqui, do projeto do nosso Pod Esporte, é falar um pouquinho da história, conhecer um pouquinho, né? Uhum. O Léo Mineiro, né, de Belo Horizonte, isso mesmo? Como isso é que mesmo. O Léo Mineiro de Belo Horizonte foi parar no Grêmio lá em 2007, rapaz? Cara, eu sou natural de Belo Horizonte, né? Como todo menino, sempre com um sonho de ser jogador de futebol, sempre com um sonho, aquela ambição de ser jogador de futebol. Assistia jogos na TV e ficava me espelhando e me imaginando assim dentro de campo. Assistia a Copa do Mundo, imaginando assim os pênaltis, batendo uma cobrança de pênalti e ficava ali batendo minha bolinha, minha pelada. E até então eu conheci um amigo meu e ele me indicou um treinador e aí as coisas passaram a ficar um pouco mais sérias, né? Eu treinava bastante, eu treinava bem. E aí ele começou a me treinar também, começou a fazer um papel assim de treino mais específico, treino técnico, treino físico. E aí chegou um certo momento que ele conseguiu para mim fazer um teste no Cruzeiro, assim, né? Com 12 anos de idade, conseguiu para mim fazer um teste no Cruzeiro. E aí eu cheguei, porque eu morava distante da Toca 1, assim, né? Eu pegava um ônibus até o centro e do centro eu tinha que pegar o outro ônibus até a Toca 1, que era o centro de treinamento onde fazia os testes, assim. E aí eu peguei o primeiro ônibus, só que o segundo ônibus passou. E eu, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Vou perder o horário do treino, vou perder o horário do teste e não vou conseguir e tal. Fiquei desesperado, aí passou aquele caminhão, assim, de caçamba atrás. E aí eu falei, cara, é esse mesmo. Peguei a mochilinha, peguei o caroninha no caminhão, até então estava indo na direção da Toca, né? Fazer o teste lá no CT. E aí chegou um momento que o caminhão vira numa rua que não era a direção da Toca. E aí eu fiquei desesperado, falei, cara, o que eu faço? O que eu faço? Tava indo para outro caminho e agora. O sol quente, 1h da tarde e tal. Falei, cara, eu vou descer. E aí eu desci do caminhão em movimento. Aí bati o pé, saí rolando até hoje. Eu tenho marcas aqui até hoje, assim, onde eu levo, assim, para onde eu passo. E também comento disso, né? Porque isso são marcas que nos deixam com os pés no chão, né? Com muita humildade, simplicidade, lembrando da onde a gente saiu, né? Lembrando da onde, o quanto foi árduo, né? O caminho, o quanto foi difícil, né? Chegar até aqui, quanto foi difícil a gente poder trilhar esse caminho que me faz ter os pés no chão, literalmente. E aí eu fui fazer o teste, cheguei no teste lá. Cumpri o teste e o cara falou, olha, infelizmente hoje não foi seu dia, né? Acabou e não conseguiu, né? Não tem como mais você participar aqui com a gente. Eu fiquei triste, fiquei chateado, fiquei muito decepcionado, assim, mas o cara que me treinava assim, ele falou assim, ó, Léo, fica tranquilo, porque eu sei da sua luta, fica tranquilo que um dia eles ainda vão te comprar. E aí passou-se um período de 2 meses, ele conseguiu fazer o teste no Grêmio, aí eu saí lá de Belo Horizonte, com 12 anos de idade, fui fazer um teste no Grêmio. Em Porto Alegre, né, 36 horas de ônibus. Minha mãe deixou eu loucamente, nem sabia, com um filho de 12 anos de idade. Tá louca? Morar debaixo da arquibancada, debaixo do Olímpico, né? E aí eu fiz o teste, passei no teste e fiquei. Dos meus 12 até os 22.
né? Literalmente 10 anos. Aí depois do Grêmio, eu joguei 4 anos no profissional. Depois do Grêmio fui pro Palmeiras. No Palmeiras eu fiquei 8 meses. Passado 10 anos, se cumpre aquela palavra que aquele treinador falou: fica tranquilo que um dia ainda eles vão te comprar. Né? Para onde a gente passa assim, a gente começa a compartilhar essas questões, né? Porque no nosso dia a dia assim, a gente ouve muitos nãos, né? Ouve muitos obstáculos, né? Coisas negativas, problemas. Às vezes as pessoas têm vai distribuir currículos, né? E às vezes seus currículos são negados. Vai fazer uma prova do Enem, muitas vezes você não passa, vai fazer alguma situação, você é mandado embora do emprego, coisas que acontecem corriqueiramente na vida de cada um. Mas onde a gente passa, assim, cara, a gente sempre prega isso, para não desistir dos seus sonhos, não parar no primeiro não parar na primeira adversidade, porque Deus escreve certo sempre, mas às vezes é por linhas tortas mesmo, por alguns obstáculos, desafios, sabendo que a promessa que Deus faz, ele se cumpre independente de qualquer coisa, né? Eu gosto de compartilhar muito da história de José, né? Ele teve um sonho, o sonho dele era a conquista final, né? Chegada final. Mas isso ele foi vendido como escravo, foi vendido pelos irmãos, foi preso num calabouço, mas no final Deus ele cumpre a sua promessa. E assim é também na nossa vida. Nós que somos determinantes para que as coisas de Deus se cumpram na nossa vida. Se a gente desistir, como é que Deus vai cumprir as suas promessas na nossa vida, né? E aí eu falo assim, cara, ainda bem que eu não desisti, continuei lutando, continuei guerreando, continuei buscando. Graças a Deus, assim, venho trilhando uma carreira de muita luta, né? Muita batalha, mas também de muita conquista, de muita vitória, né? Graças a Deus já pude fazer mais ou menos aí 600 jogos como profissional, né? 400 no Cruzeiro, 150 e poucos no Grêmio, né, mais 40 no Palmeiras, bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil. Conquistas e títulos, assim, marcas assim para mim que fizeram muita diferença assim, na minha vida. De saber que tudo isso valeu a pena, né? Valeu a pena. Né? Essa nossa caminhada assim, não é fácil. E aí depois disso tudo, né? Chega no Cruzeiro, né? 11 anos de casa, 11 anos de clube. Ídolo. Ídolo, né? Reconhecimento, gratidão, assim, pelo torcedor. Gosto muito desse clube, né? Foi minha casa ali, 1/3 da minha vida, né? 1/3 da minha vida morando ali, jogando praticamente na minha vida ali. Chega um certo momento por pessoas, né? Administrarem o clube de uma certa maneira. E aí chega um certo momento você não é nem permitido a entrar no clube, né? Vestir a camisa, trocar de uniforme. E começam a inventar histórias de que eu nunca mais jogaria futebol, né? Nunca mais jogaria futebol, nunca mais poderia jogar futebol. E aí eles justificando uma decisão deles, denigrindo um pouco, né, questões minhas e tal, mas sempre respeitei, sempre profissional, sempre buscando o meu melhor. E aí, graças a Deus, aí apareceu a Chape, veio a Chape, a gente poder trilhar aí quase 30 jogos aí de uma caminhada, né? E a gente sempre conversa sobre isso, assim, porque para quem nunca mais ia jogar futebol, né? Segundo algumas pessoas, né? Se eu tivesse realmente ouvido, se eu tivesse realmente colocado isso, absorvido isso, cara, eu não teria, né, nem jogado mais futebol realmente. Mas Deus, ele tem os seus planos, as suas metas, os seus objetivos, para dizer que tudo é possível, né? Tudo é possível nessa caminhada, tudo é possível para aquele que crê, para aquele que vai atrás, que busca. Cara, eu tive um processo assim, muitas vezes individualmente. Quem acompanha eu nas redes sociais, me acompanha assim nas redes sociais. Muitas vezes fiz trabalhos sozinhos, fiz trabalhos, né, diários, assim, né, quando eu saí do Cruzeiro, diário, assim, coisas pessoais minhas, mas o foco, a profissionalismo, a dedicação, independente de estar no clube ou não, sempre pude fazer isso. Isso é um gatilho meu, uma determinação minha de disciplina, de foco, né, de objetivo, né, de saber onde eu quero chegar, independente do que as pessoas falarem, independente da situação que se desenvolver, a gente começa a colocar em prática, né, a disciplina, o profissionalismo, cara, a oportunidade vai vir, a oportunidade vai se concretizar. E graças a Deus, assim, né, isso tudo caiu por terra, né, pude jogar
quase 30 rodadas e fazer gols, assistências, isso é muito bom para mim, muita alegria e saber que Deus para mim é uma grande vitória, um grande título, assim. Léo, falando um pouquinho nessa tua carreira, né? Porque é de sucesso, trajetória, mas saindo um pouco dela, né? Você já imaginou, fora do futebol, por exemplo, vamos pensar aqui, se você não fosse jogador de futebol, você seria o quê? Já pensou nisso? Tem alguma outra formação para conhecer um pouco mais o Leonardo, né? Então, eu sou um cara super mente aberta, assim, sabe? Eu sou um cara que pensa um pouco fora da caixa, assim, né? Eu estudei até o 6º semestre de administração quando eu comecei a jogar futebol, né? No Grêmio ali. E aí, pela rotina, pela correria, eu acabei fazendo ensino à distância, acabou também não dando muito certo. Fiz outros cursos, outras questões, abri algumas empresas, sou sócio de outras, tenho alguns outros negócios encaminhados. Gosto muito de empreendedorismo, administração, finanças, economia. Eu gosto muito disso, assim, né? E tenho uma empresa também relacionada a isso também. Sim, é difícil você falar lá no início do que eu seria. Se eu não fosse jogador de futebol, o que eu seria? Isso era difícil, mas a gente acabou construindo isso na carreira, abrindo a minha visão, assim, em algumas questões, de que essa parte empreendedora, assim, era uma parte que me atrai muito, assim, sabe? De empresas, de situações. Mas hoje é difícil. Eu sempre visualizo, assim, tinha uma questão minha de trabalhar na gestão de clube, né? Como gerente, como diretor e tal. Mas isso também não é certo e isso vem mudando de acordo com os anos. Mas que eu toco os meus projetos, toco as minhas questões, assim. É difícil você falar algo específico, assim. O que você vai ser? Seria treinador, gestão, coisa do tipo. É difícil, assim. São muitas possibilidades. São muitas possibilidades. Eu abro o leque, né? Deixo o leque bem aberto, assim, todas elas. E venho semeando em várias áreas, assim, né? De acordo com os anos que vão passando. Folga, o cara tá de folga lá, porque a gente só vê o Léo lá com a camisa da Chapecoense ou nos outros times, né? Quando tava jogando em outros times. Mas acorda de manhã, faz o quê? Gosta de fazer o quê? Costuma fazer o quê? Na folga também, Léo, assim, dá pro cara comer uma carninha? O que você gosta de fazer? Eu vi esses dias você postou na rede social um churrasquinho. Eu gosto, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Semana farroupilha então, né? Chega. Tá louco, né? Não tem jeito. Então, eu acordo, cara, leio, pesquiso, né? Aproveito muito da minha filha, assim, que tem sido um momento muito legal como pai, assim, né? Tenho visto ela crescer, isso é algo muito, 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 muito único, assim, na minha vida. Você tem só uma filha? Só uma filha, tá com 11 meses, lindona, né? Eu gosto muito, converso com os meus sócios, né? Converso sobre outras coisas, leio livros. Gosto muito de família, sou um cara muito caseiro, assim, sou um cara muito família e também ajudo, né, auxilio minha esposa também nos seus projetos. A gente tá sempre envolvido em alguma coisa, assim, eu gosto muito de estar, eu sou um pouco ativo, assim, de poder mexer em várias coisas, assim, eu gosto bastante. Você tem um jeito, assim, que gosta muito de ler mesmo, né? Gosta O que você gosta mais de ler, assim, cara? É fazer cursos mesmo? Aprender coisas diversas? Literatura? O que você gosta mais de ler? Cara, eu lia muitos livros de autoajuda, assim. Depois alguns livros bíblicos, assim, para me interagir, para me conhecer, ter um conhecimento maior da Bíblia. E aí depois eu comecei a ler livros mais de liderança, assim, né? Eu gosto também. E aí eu passei a ler livros, assim, né? E hoje não tem jeito, né? A gente falar de liderança e não falar do maior líder que já existiu, que era Jesus, né? Engraçado que Jesus nos dá um breve ensino, né? Que Jesus, ele convocou 12, né? É como se fosse lá o time de futebol, né? Convocou 12. São esses, os malucos, tudo maluco, todo doente, cheio de problema, mas ele convocou os 12, só uma prévia, né? Dos 12 ele tinha os 3 mais chegados e um mais próximo, né? Então a liderança tem que ser uma questão humana, né? Uma questão próxima, uma questão mais pessoal, né? Eu vi esses dias uma questão muito interessante de um treinador, né? Do Real Madrid, que o jogador tinha sido contratado recentemente e ele na hora do almoço, que ele estava almoçando com a família, ele viu a porta, alguém bater na porta, e aí ele vai lá, atende, era o treinador, e o treinador passou 2 horas ali sentando com ele, conhecendo a família dele, só naquele sentido ali ele já, cara, o jogador já vai correr 3 vezes mais, porque é um cara que mostrou essa parte humana de sentar, de saber, de conhecer, de compartilhar algumas questões, né? Acho que liderança é muito disso, né?
Liderança tem muitas coisas a ver em relação a isso também, independente da posição, independente se você é chefe, patrão ou coisa do tipo, tem essa questão de aproximação e a questão humana que hoje faz total diferença, independente da área, né? Principalmente no futebol, assim, que a gente, desculpa, né? A gente às vezes está indo para outro caminho. E volta, né? Vai mas... sempre pro futebol. A minha esposa sempre fala, você sempre fala de futebol, acaba falando, né? Igual assim, futebol hoje em dia tá todo mundo fala de números, né? Números, questões financeiras, a SAF tá entrando, contratar um jogador que ele fez a quilometragem, a minutagem, que ele fez 20 cruzamentos, tanto assim, tantos passes, tarará, mas estão esquecendo às vezes das questões humanas, né? Do respeito, das questões humanas, do olho no olho, do caráter, das questões profissionais, né? Essas questões no futebol que não se pode perder, né? Que faz total diferença, porque às vezes você vê alguns treinadores aí um pouco mais antigos conquistando e por mais uma vez, igual o Filipão da vida, chegando na final da Libertadores com uma questão humana muito aflorada, assim, né? Isso faz total diferença hoje em dia, seja em qual área for, né? Seja em qual área for que você predomina, seja no futebol, seja em qualquer instituição, você consegue, com a parte humana, você consegue administrar e gerir pessoas. Estamos batendo papo aqui com o Léo, zagueiro da Chapecoense, né? A gente vai dar uma paradinha pro recadinho agora da Rockefeller, nossa parceira, a escola de idiomas a melhor do Brasil. Fica ligado nesse recado, porque se você quer falar inglês fluente, procure o pessoal da Rockefeller. Você sabia que Chapecó tem Rockefeller? A Rockefeller foi eleita a melhor escola de idiomas do Brasil no ranking da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Quer tirar a prova? Então agende uma aula demonstrativa grátis e surpreenda-se. Ainda dá tempo de realizar o seu sonho de ser bilíngue. Ah, e tem promoção rolando, mas corre, hein, que as aulas iniciam em outubro. Liga agora ou chama no WhatsApp 3304-2160. Rockefeller Chapecó, na Rua Marechal Bormann, 531D, no centro, próximo à ABB. Bom, gente, estamos de volta com o nosso Pod Esporte por aqui, hoje com o Léo, zagueiro da Chapecoense, pra gente fazer agora um bate-bola aqui, Léo. Ó, vai ser o seguinte, você me responde em uma palavra ou uma frase, tá? Essa aqui vai ser, eu vou te colocar algumas saias justas aqui, mas tudo bem, eu sei que você é bom de fala, você vai sair bem. Time preferido? Essa é fácil. Preferido? É. Ah, cara, Chapecoense, né? A gente tá defendendo as cores da Chapecoense. Chapecoense, time preferido. Boa. Clássico preferido? Cara, o Grenal, né? O Grenal, pra mim, foi o meu primeiro jogo, minha primeira estreia e gol no Grenal, pra mim, Grenal. Sensacional, assim, né? Comida preferida do Léo? Ah, um franguinho com quiabo da minha esposa, sensacional, bem mineiro. Ah, você tem que provar, você não provei ainda. Uma música? A música também da minha esposa, chama Vive em Mim. Vive em Mim, dela. Uma inspiração? Essa complicou. Complicou. Uma inspiração, cara, o Tinga. Cara, pra mim, me inspira bastante pelo jeito dele, por ser meu parceiro e me inspira bastante o Tinga. Temos que trazer ele aqui, inclusive, no Pod Esporte. A pessoa mais importante da sua vida? Minha mãe. Como é que é o nome dela? Maria Cândida. Maria Cândida, sua mãe. O melhor jogador que você já viu jogar, ou enfim, que você já teve contato, né? Ou que não teve contato, mas que admira? Melhor jogador? Melhor jogador, na sua opinião. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Um sonho? Um sonho? Cara, pra mim, conquistar a Libertadores. Olha só. Um sonho. Um sonho de Léo ainda conquistar a Libertadores. É, interessante. Me fala uma coisa aí, você falou de Libertadores, eu lembrei aqui agora, teve uma passagem agora a gente pode responder de forma mais tranquila. Você teve uma convocação para a seleção brasileira, né? Uhum. Lá em 2008? 2008, é. Como é que foi isso, cara? Como é que foi receber? Tu não chegou a jogar, né, Léo? Mas foi convocado, você esteve junto lá. Foi a seleção do Dunga, se não me engano, né? Isso, tinha uma questão das Olimpíadas, né? E aí na preparação fui convocado todas as vezes pela convocação olímpica, né? E aí teve três convocações na principal que foram alguns jogadores da seleção olímpica. E para mim, pô, foi sensacional. Gilberto Silva, Lúcio, Juan, né? Os jogadores ali que conquistaram o Mundial 2002, para mim foi uma alegria, uma experiência, um crescimento assim surreal. Para mim foi fantástico. Ô, Léo, me diz uma coisa, você falou que a esposa canta, já vi a esposa cantar, canta muito bem, inclusive. O Léo canta ou só canta no chuveiro? Hein? Só no chuveiro e olha lá, mais ou menos. Meio desafina, assim? Muito, desafina muito. Não aprendeu um pouquinho com a esposa a cantar? Nada, nem pratico. É dom. Vou te contar. Hein? Cada um na sua área, no seu quadrado, né? O seu nome, Leonardo Renan Simões de Lacerda.
Alguém te chama de Leonardo ou te chama pelo nome completo ou não? Não, dificilmente, só Léo. É? A maioria das vezes, Léo. Até em casa, assim, esposa, quando fica bravo, não chama Leonardo? Não, Léo. É Léo. Que na verdade é meu amor, meu bem. Mas quando é Léo, aí já é a forma mais brava. Fica mais tranquilo. Léo, vamos falar um pouquinho de futuro pra gente fechar aqui o nosso Pod Esporte. Muito legal conversar contigo. Tem muita história, dá pra gente fazer várias edições aqui do Pod Esporte contigo. Mas falando de futuro, né? Você falou que tem várias possibilidades, né? O Léo pode atuar no futebol. Eu tenho certeza que eu não vejo você fora do futebol. Sério mesmo, assim, pela forma, pela habilidade, pelo líder que você é também dentro de campo, em termos de grupo, pessoa. Até falei contigo uma vez, né, cara? É impressionante. O Léo, ele chega aqui, em um mês ele já vira ídolo do time, ele já vira um líder. Tem essa característica, né? O que você pensa pro futuro, assim, hoje o que você gostaria de fazer? Obviamente eu não vejo você fora do futebol, mas se fosse, né, fora ou dentro, o que você faria? Hoje se parasse de jogar futebol? Cara, hoje especificamente assim, eu vejo eu tocando as minhas empresas, assim, as minhas questões que eu tenho pessoalmente hoje, mas que nada impede de eu continuar no futebol como gestor, como a questão de dirigente, né? Isso para mim era uma coisa que me atrai bastante e tentar mudar de uma forma ou agregar de uma forma no futebol de uma forma bem positiva, assim. Embora a gente sabe como funciona mais ou menos o sistema, que às vezes é um pouco engessado de algumas formas, assim, mas o futebol tem mudado aos poucos, tem evoluído aos poucos e a gente poder nesse sentido, seja ele gerente ou aquele papel que faz a ligação do vestiário, a diretoria, né? Algumas coisas do tipo assim são muito importantes assim para que alguma coisa, o clube funcione, as pessoas passem a ser respeitadas ou ser ouvidas de uma certa maneira, assim. Eu vejo nesse sentido, assim, sabe? Poder agregar de uma certa forma pela vivência, pela experiência, pelos 17 anos que eu tive, né, em inúmeros vestiários, em inúmeros grupos, inúmeras pessoas, para que pudesse agregar assim o futebol assim de uma forma totalmente positiva, independente do clube, independente das questões. Para fechar tudo agora, felizão com o Cruzeiro na Série A de novo, não? Feliz, muito contente, né? O Cruzeiro, né, como eu disse, né, foi minha casa por 1/3 da minha vida, assim, né? Pude passar momentos maravilhosos, momentos de conquista, momentos ímpares, né? Para mim um dos melhores clubes do Brasil e tem que estar na Série A mesmo, né? Um gigante aí de grandes histórias, grandes títulos. É muito difícil ver na Série B, tem que estar na Série A mesmo. O Grêmio também é um time também que tem que estar na Série A também e todos nós torcemos para que isso aconteça também. Leozão, obrigado, cara. Sucesso, prazerzão ter você aqui, estrear contigo aqui no Pod Esporte. Sempre muito bem-vindo, né? E, cara, bater um papo em alto nível contigo aqui é sensacional. Poder estrear com gol, com liderança, com título, isso é bom, né? Estreou aqui o Pod Esporte também, estreou muito bem para estrear com gol aqui, com bastante acesso também. Valeu, Léo. Obrigado, prazerão, né? Obrigado por ter me ouvido aí, tamo junto. Um grande abraço. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo aí. Semana que vem tem mais entrevistado no Pod Esporte, sempre, toda semana, um entrevistado. Sempre em nome de Rockefeller, nossa parceira por aqui, a melhor escola de idiomas do Brasil. E claro, você procure e, claro, fale inglês fluente com a Rockefeller, nossa parceira aqui em Chapecó também. Abraço a todos e até a próxima.